Sejam bem-vindos a este podcast que está na segunda temporada. E hoje eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores que muito gentilmente estão ajudando para que a prevenção à cegueira, a reabilitação visual e a qualidade de vida das pessoas sejam orientadas e que todos possam aproveitar de um trabalho feito com tanta dedicação e com tanto carinho. E como nós havíamos prometido, houveram muitas perguntas e todo mundo quer saber o que é essa referência em catarata, e vão lá no centro de referência da Oculistas e batem foto do monte de lentes, e querem saber tudo sobre a catarata, sobre a moderna técnica, e nós prometemos só que terminamos a primeira temporada. E o sucesso foi porque vocês, nossos seguidores, nos acompanharam, nos incentivaram, perguntaram. E hoje nós estamos aí sendo patrocinados pelo Receituário Óptico e o Grupo Coscarelli, pela Óculos e Companhia e pela Óticas Carol. Por sinal, ainda nesta segunda temporada, nós estaremos aqui com a Óticas Carol, trazendo para vocês um programa de crianças que será um sucesso. E hoje eu estou aqui e tem muitas novidades. O Centro de Referência da Catarata da Oculistas Associados de Roraima, todo mundo sabe que é um doutor com um nome diferente, Dr. Thompson. E, de repente, quando escutam Thompson Cordeiro, e aí tiveram inúmeras perguntas. Esse Cordeiro é da dona Edila? Nossa, então ele nasceu no berço da oftalmologia. Ele é o filho do Dr. Rômulo? Porque uma vez eu fui me consultar, e isso tudo os nossos seguidores. E o Dr. Rômulo mostrou uma foto de um Dr. Thompson, não, de um pequenininho, mas ele era um cientista mirim. E olha, foram 120 perguntas. Queriam saber se o Dr. Thompson tinha nascido num berço da oftalmologia. Então, a resposta, ele nasceu. Dr. Rômulo teve a honra de pegá-lo nos braços. E, desde pequenininho, mandava ele ser oftalmologista. Dr. Thompson era muito pequenininho. Eu acho que uns 10 anos, estudante da Escola Colmeia. E eu vou contar agora a história. Vocês perguntaram, me aguente. E ele, junto com o doutor Juliano Lobo, hoje um neurocirurgião, os dois aprenderam como prevenir a cegueira. Aprenderam tudo, tem fotos lindas, é uma história linda. E eu acho que ali eles se apaixonaram pela visão. Só que o doutor Juliano foi ser neurocirurgião. E o doutor Thompson ficou com o doutor Rômulo. Ele é, hoje, a referência em catarata. Pronto, falei. Dr. Thompson é discípulo do Dr. Rômulo Ferreira. Aqui na mesa do nosso podcast, eu gosto de guardar sempre essa lembrança do Dr. Rômulo e do Dr. Thompson. Dr. Thompson não teve muita escolha. Ele é um discípulo e na catarata ele estudou tudo que foi técnica, a catarata de todos os jeitos. E isso é o que fez hoje ele, como nosso RT, ser a referência de todo o grupo da Oculistas que faz as cirurgias de catarata. A nossa gratidão a uma grande mulher, pioneira como o Dr. Rômulo na oftalmologia, doutora Leila Gouveia, que logo, logo eu também colocarei nas nossas redes sociais o parecer dela, o pensamento dela a respeito desse centro de referência. Falei,
o que vocês perguntaram. E eu aqui vou me dirigir ao Dr. Thompson, perguntando dele como é que ele se sentiu com tantas perguntas e com tantas pessoas interessadas na cirurgia moderna de catarata. Como é que o senhor se sentiu? Eu fico muito emocionado, né, de saber que as pessoas estão interessadas em conhecer o trabalho do Centro de Referência de Catarata e conhecer realmente esse diferencial, que é a cirurgia de catarata hoje aqui no estado de Roraima. Então, as pessoas muitas vezes chegam lá, poxa, eu estava esperando um doutor grandão, um gigante, e é muito engraçado ver como eles se surpreendem com o atendimento, desde a recepção até o pré-operatório e o pós-operatório e mesmo no centro cirúrgico. Então, eles vão conhecendo o nosso serviço e vão se interessando também na vida pessoal do doutor. Saber quem é o doutor, se é o sobrinho do doutor Rômulo, se é o filho da dona Égila, se é o filho do seu Cordeiro. E eu gosto muito porque eu conheço muito dos meus pais, também do doutor Rômulo, as histórias, eles contam muitas... Os pacientes contam muitas histórias também e tem essa troca, né, médico-paciente também da vida pessoal, porque a gente ali se torna amigos, né? E essa relação vai para a área médica e traz benefícios tanto para mim quanto para o paciente, porque isso é importante para que eu tenha empatia com o meu paciente e ele comigo, e juntos nós possamos tratar o problema que é a catarata e chegar até o final com um resultado excelente, satisfatório, onde ele fique feliz com o resultado da cirurgia e com as escolhas que ele fez junto comigo, que é o médico. No dia do seu aniversário, doutor Marcelo, foi uma mensagem de emoção, porque tínhamos recebido inúmeras mensagens onde esse grande médico foi formado. E a nossa gratidão ao senhor, porque realmente o senhor fez com que o legado de Rômulo Ferreira pudesse estar sendo hoje um espelho desse trabalho. E falando de uma patologia que Dr. Rômulo era referência, a catarata. Porque todos nós um dia vamos ficar idosos e todos nós um dia vamos precisar operar a catarata. E aí eu vou perguntar do Dr. Thompson aqui, uma pergunta dos nossos seguidores. Dr. Thompson, o que é que faz o paciente enxergar? É a lente intraocular? É a habilidade do cirurgião? Se você me vende, o internauta perguntou, uma lente de 12.000 multifocal tórica e ele sabe dizer o que ele quer, eu vou enxergar? Eu tenho que operar com o Dr. Thompson? Ou se eu comprar essa lente, qualquer pessoa vai colocar? Uma pergunta que eu sei que, por ética, o senhor vai responder do seu jeitinho, mas o que o paciente quer saber é se a lente faz ele enxergar de qualquer jeito. É muito interessante que os pacientes, hoje em dia, estão chegando com bastante informação, e isso é bom, sobre as lentes intraoculares da cirurgia de catarata, e isso é bom porque eles vão entender o que eles estão querendo com a cirurgia. Então, tem pacientes que chegam lá, doutor, eu quero tal marca, aquela marca, ou eu prefiro uma lente trifocal, ou uma bifocal. E aí a gente vai discutindo e vai mostrando a experiência que a gente tem com cada lente e vai conversando com o paciente para entender qual é a necessidade do paciente pós-cirurgia de catarata. Se ele é uma pessoa ativa, se ele gosta de ler, se ele gosta de dirigir, se ele é um atirador. Então, a gente vai conversando com o paciente e, na verdade, conduzindo ele a ter uma melhor escolha. Então, dessa forma, a gente vai, além de orientando as lentes, examinando o paciente e explicando para ele que a visão é um conjunto de vários fatores. Então, quem enxerga é o cérebro, por exemplo. Então, além do olho em si, a gente precisa ter um sistema nervoso ali funcionando, uma capacidade do nervo óptico de transmitir as informações, a gente precisa ter uma retina saudável,
precisa ter uma córnea em estado perfeito, né? Idealmente, onde tudo isso junto vai levar à visão do paciente. Então, o paciente vai entendendo cada um o seu problema, alguma doença, alguma comorbidade ocular, ou mesmo uma comorbidade sistêmica, um AVC, alguma coisa que ele teve, e ele vai entendendo para alinhar a expectativa com a realidade. Então, é interessante o paciente, hoje em dia, o que faz enxergar? É tudo. Então, além de... É tudo do paciente, o neurológico, o oftalmológico, mas também alinhar a expectativa com a realidade, para a gente conseguir que o paciente fique satisfeito após a cirurgia de catarata. Então, o que faz enxergar? Para mim, a compreensão do paciente do que ele está querendo fazer com a cirurgia, aonde ele quer chegar, e aí sim eu vou dizer que ele vai... É o 20/20 feliz que a gente brinca. A gente não quer só que o paciente enxergue, a gente quer que ele fique feliz com o resultado da cirurgia. Então, o que faz enxergar? Eu acho que a compreensão do paciente, do procedimento, e sim, a escolha perfeita da lente de acordo com a necessidade desse paciente. Dr. Thompson, hoje, em Roraima, ou melhor, o senhor, o centro de referência, implanta todos os tipos de lentes prêmios do mercado? Sim, então todas as lentes, hoje em dia, nós cidadãos do mundo, vivemos num mundo globalizado. Então nós temos lentes americanas, lentes inglesas, lentes japonesas, né? Então, todas as lentes disponíveis, liberadas pela Anvisa, seja ela de qual nacionalidade seja, as importadas e mesmo as nacionais, a gente tem fácil acesso. Então, nós disponibilizamos todas essas lentes e todo esse arsenal, e a cada dia aparece cada vez mais tecnologias novas, onde os nossos pacientes do centro de referência de catarata terão acesso. Então, se o paciente quer uma lente da Alco americana ou quer uma lente da Roya japonesa, e se ele viu isso e entendeu isso e quer aquilo para ele, sim, nós temos a disponibilidade deste produto desde que ele esteja sendo comercializado aqui no Brasil. E tenha o registro da Anvisa, isso, né? Doutor Thompson, deixa eu lhe fazer o que eu estou vendo aqui, porque eles perguntaram aqui, olha, uma pergunta interessante. Todo paciente diabético, o paciente colocou aqui, doutor Thompson, eu fui avaliado por uma médica excelente, competentíssima, ainda botou aqui, doutora Irlana, e eu gostei dela, fiz todo o meu pré-operatório, mas no final ela pediu que eu teria que passar com o senhor. Por quê? Então, é interessante que quando o paciente tem uma determinada patologia, que realmente ele seja avaliado pelo médico que vai realizar aquele determinado procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, a doutora Irlana hoje é responsável pelas cirurgias de pterígio na clínica de Crosslink. Então, esses pacientes, idealmente, serão avaliados por ela para que ela possa dar o segmento. A gente tem todo um corpo clínico, né? Dr. Pedro no glaucoma, Dr. Ricardo na retina, e cada um no seu setor, e a gente vai se ajudando. Mas sim, é ideal que passe numa avaliação com o cirurgião para que a gente possa alinhar realmente expectativa com realidade, para que não aconteça como essa semana chegou uma paciente que falou: doutor, operei em outro serviço e o milagre não aconteceu. Então, assim, o que a gente observa nessa frase? Que o médico não alinhou a expectativa com realidade. Isso é importante que o próprio cirurgião passe para o paciente, para que fique bem compreendido o procedimento e o resultado desse procedimento cirúrgico. Doutor Thompson, eu sou diabético. Eu posso operar de catarata? Eu estou com 340 de glicose alterada. Quanto que pode baixar desse jeito para mim poder operar? Eu posso operar se eu baixar essa glicose? Sim, pode operar. É interessante que o paciente diabético tenha um bom controle glicêmico. Então, no pré-operatório, se for detectado alguma alteração dos exames, nós vamos sim pedir uma avaliação do médico endocrinologista deste paciente para ajustar o nível glicêmico
Idealmente, nós aceitamos ali até 150, né, que é um número adequado. E também esse paciente vai ser acompanhado com um retinólogo, para que, se houver a necessidade de algum tratamento da retinopatia diabética, que isso seja feito antes da cirurgia, sempre que possível. Então, sim, pode ser operado, mas antes a gente vai ter esse trabalho aí, tanto com o médico endocrinologista, quanto com o retinólogo que cuida da retinopatia diabética. Doutor Thompson, tenho glaucoma e o médico disse que eu já perdi muito da minha visão. Mas se eu operar da catarata, já que o cirurgião da catarata é o santo milagreiro, eu vou voltar à minha visão? O glaucoma é uma neuropatia do nervo óptico, onde tudo que se perde para o glaucoma não se recupera. Então, em parte, normalmente esses pacientes vão recuperar, quando operam a catarata, tudo aquilo que for perdido pela catarata. Mas tudo aquilo que for perdido pelo glaucoma, realmente ele não vai recuperar. E o paciente precisa estar bem consciente dessa situação do glaucoma, para não criar uma falsa expectativa de que vai operar e vai melhorar. O glaucoma, ele pode gerar também, quando com a catarata, essa catarata pode aumentar a pressão do olho, pode gerar um glaucoma de ângulo fechado. Então, a própria cirurgia de catarata, em muitos casos de glaucoma, faz parte do tratamento do glaucoma. Porém, se o paciente perdeu visão por conta do glaucoma, a cirurgia de catarata não resolve. Mas, geralmente, dá uma melhoradinha. É só alinhar realmente a questão e explicar isso para o paciente, quanto de visão ele pode ter perdido por conta da catarata e quanto que ele pode ter perdido por conta do glaucoma, e saber da expectativa e realidade que a gente vai obter após a cirurgia de catarata. Paciente, vem de novo. Olha, foram muitas perguntas. Se não der de responder todas, mas a gente vai respondendo. O paciente diz: eu sou paciente há 3 anos do Dr. Pedro, glaucomatólogo da Oculistas. Eu preciso fazer uma cirurgia de glaucoma e catarata, FACO-TREC, mas eu quero operar o glaucoma com ele, mas eu posso operar a catarata com o senhor? Sim. Então, na clínica, nós dividimos os setores. O Dr. Pedro é o responsável realmente hoje pelo setor de glaucoma. Ele faz as trabeculectomias, que são as cirurgias mais comuns de glaucoma, e também faz as cirurgias de tubo, que são os implantes antiglaucomatosos. Se houver necessidade, nós operamos as 2 cirurgias no mesmo tempo, onde eu faço a parte da catarata e o Dr. Pedro entra realizando a parte do glaucoma em si. E o pós-operatório, da mesma forma, é compartilhado e nós vamos dando suporte um ao outro e também discutindo com o paciente a melhor lente, a lente mais adequada para aquela situação. O paciente aqui é também portador de diabetes DM2, né? E ele disse que fez um tratamento com o retinólogo, com panfoto, com injeção de Avastin, está falando aqui, e agora ele já está prontinho e o retinólogo pediu para ele ser reavaliado, porque agora ele só precisa operar a catarata. Com todos esses problemas da retina, se ele operar da catarata, ele quer saber se ele volta a enxergar. Isso. Então, novamente, cirurgia de catarata é sempre o alinhamento da expectativa com a realidade, principalmente quando o paciente tem alguma comorbidade ocular. Então, nesse caso, onde o paciente tem aí uma retinopatia diabética com uma série de tratamentos, seja ele com laser ou com injeção de antiangiogênico, então a gente tem que alinhar bem se tem alguma alteração macular, alinhar a expectativa do paciente, porque realmente essas alterações na retina do diabetes, quando atingem a região principal ali da visão, elas tendem a ter uma sequela. E essa visão não é recuperada através da cirurgia de catarata. O que nós fazemos é recuperar realmente tudo aquilo que se perde com a catarata, nós conseguimos recuperar. Porém, é importante o paciente ter ciência desse problema e o quanto esse problema afeta a visão dele para
que ele não tenha uma expectativa desalinhada com a realidade. Caso a retina dele, a região principal da visão, neste caso em específico da retinopatia diabética, tenha sido preservado, então sim, ele pode sim recuperar a visão como um todo. Eu sou uma mulher extremamente vaidosa. E eu tenho uma amiga que operou com o senhor, mas ela não tinha catarata. Ela não queria usar óculos. E o senhor operou catarata, mas ela não tinha catarata, ela tinha 58 anos. E também o senhor deixou ela sem usar o óculos que ela usava. Como é que é isso? Não tem catarata, opera e tira o óculos? Isso, então o Centro de Referência de Catarata, ele serve não apenas para as cirurgias de catarata, onde o paciente recebe o diagnóstico de catarata e vem para realizar a cirurgia, mas também para aqueles pacientes, né, acima de 50 anos, que tenham um grau e que são vaidosos ou mesmo querem se livrar dos óculos por qualquer motivo que seja. Então eles podem vir ao centro de referência para fazer esse implante da lente intraocular. A lente intraocular hoje, como ela é muito tecnológica, a gente pode imaginar ela como uma lente de óculos, onde vai ter lentes bifocais, trifocais, lentes com campo de visão ampliado, e dessa forma eles podem melhorar a visão deles, não só tirando a catarata, mas fazendo a correção do grau através do implante da lente intraocular. Então, aqui no Centro de Referência de Catarata, o paciente pode não apenas tirar a catarata quando recebeu o diagnóstico de catarata, como também fazer a correção do grau e o tratamento da presbiopia quando houver indicação. Então, se você tem esse desejo de ficar sem óculos para perto, de ter mais independência, se livrar daquele óculos grosso, pode vir até nós para fazer essa avaliação e fazer um implante de lente intraocular e corrigir esse problema que muitas vezes realmente atrapalha a pessoa demais no dia a dia, um óculos grosso ou um paciente que realmente não consegue usar o óculos por algum motivo. Doutor Thompson, estava assistindo um programa de televisão cristão. Então, por ser cristão, eu achei que a propaganda era verdadeira. E comprei uns comprimidos que várias pessoas dando testemunho, dizendo que toma Vision, ela está colocando aqui uns comprimidos, e que ela ia ficar boa da catarata. Então, ela está lhe perguntando, porque ela já está tomando esses comprimidos há uns 4 meses, todo dia, e um fica boa da catarata. Eu aproveito aqui até com isso e pergunto, é possível tratar a catarata com outros métodos além da cirurgia? O padrão ouro, né, para o tratamento da cirurgia de catarata, né, e o tratamento definitivo realmente ainda hoje é a cirurgia de catarata. Então, a catarata nada mais é do que parte do nosso processo de envelhecimento normal. Então, não tem como a gente rejuvenescer hoje sem ser com a remoção desse cristalino que já passou ali por um processo de amadurecimento e envelhecimento. A gente tem que retirar ele e substituir essa lente natural por uma lente artificial. Colírios, tratamentos milagrosos que as pessoas vendem, principalmente na internet, que é bastante difundido fake news, então não são aconselhados e nós orientamos que não usem esse tipo de substâncias, de colírio, de medicamentos, porque infelizmente é uma falácia. O tratamento da catarata é a cirurgia de catarata. Então, recebeu o diagnóstico de catarata, procura um cirurgião de catarata, procura o centro de referência de catarata e vai ver que é uma cirurgia tranquila, rápida e não tem muito o que inventar. É operar, ficar bom e seguir a vida com qualidade de vida. Doutor Thompson, a partir de que idade a pessoa pode fazer a facorrefrativa? A facorrefrativa vai depender da idade, certo? Quanto mais idoso o paciente, em geral na clínica eu estabeleço que acima de 50 anos são pacientes que, dependendo do grau, estão aptos a fazer implante da lente intraocular para se livrarem do óculos para longe e para perto. Pacientes mais jovens, realmente a gente tem que avaliar bem cada caso. Pode sim fazer,
porém tem que ser bem conversado com o paciente, os prós e os contras. Mas, em geral, o paciente quer ficar sem óculos para perto, acima dos 50 anos, é uma boa idade para se considerar. Ou, realmente, se você recebeu um diagnóstico de catarata, vir para uma avaliação para fazer a cirurgia com uma boa equipe, com uma boa estrutura, para que não tenha nenhum problema durante a cirurgia de catarata. E se acontecer, a gente sabe que de você fazer uma cirurgia para ficar com a independência do óculos, eu vejo falar muito que às vezes pode ficar um resíduo. Tem como, mesmo depois de operar a catarata e não ficar com a independência, tem algum tipo de cirurgia que corrige? Isso, então as cirurgias facorrefrativas, elas tendem a aumentar a expectativa do paciente quanto ao resultado. Então, ele vai ali fazer um investimento maior na cirurgia e ele espera um resultado. Aqui no Centro de Referência de Catarata, se por um acaso houver uma surpresa refracional, em geral são pacientes que já operaram o olho antes, geralmente com as cirurgias refrativas de antigamente, ou pacientes que tiveram trauma, ou que têm alguma alteração ocular. Então isso é muito raro, porque nós conversamos com os pacientes antes e mesmo os que têm surpresa, a gente conversa com eles antes, já explicando que pode haver essa situação. Porém, a cirurgia em si de catarata, quando tem um erro refracional, esse erro ele pode ser corrigido através da cirurgia refrativa clássica, com laser, seja através da técnica de LASIK ou de PRK. Então, a gente, em geral, encaminha esse paciente e faz o acompanhamento dele com o cirurgião de refrativa. O Dr. Irã, que teve aqui no seu episódio passado, ele tem lá um centro de refrativa com laser e ele dá esse suporte para todos os cirurgiões da cidade, ele é um pioneiro aí no setor de refrativa, então esse suporte ele se faz necessário, seja aqui ou nós encaminhamos também com a doutora Leila em Manaus, então são colegas que fazem esse suporte da cirurgia de refrativa aqui em Roraima, quando necessário. Muito raro, mas ela existe e está aí disponível para todo mundo, com o Dr. Marcelo Siqueira e o Dr. Irã. Dr. Thompson, nós ficamos muito felizes de o senhor poder tirar, dirimir as dúvidas dos nossos seguidores. Que bom que vocês nos seguem e que nós podemos vir aqui e tirar as dúvidas. Continuem. Nós estamos às ordens e sempre que possível vamos trazer aqui as respostas. Porém, Dr. Thompson é um legado deixado por Dr. Rômulo. É um legado dessa história de 39 anos. Ele traz a história da Oculistas Associados de Roraima. Ele impacta vidas com tantas coisas que se passou de bom, com tanta prevenção à cegueira, com milhares de reabilitações visuais. Eu quero saber do Dr. Thompson que ele deixe uma mensagem a todas as pessoas que acompanharam a Oculistas e que estão conosco até hoje, que ele deixe uma mensagem a todos os nossos pacientes, aos nossos colaboradores, aos nossos apoiadores durante essa vida, essa caminhada de 39 anos de oftalmologia, do legado que lhe preparou para o senhor estar hoje à frente desse centro de referência de catarata. Eu gostaria de dizer para todos, né, que a cirurgia de catarata, ela sempre teve dentro da Oculistas Associados e que o serviço tem melhorado cada vez mais. Isso aí vem desde a época da doutora Leila, passando pelo doutor Lucas, por que não dizer até mesmo o doutor Marcelo Ventura, né, que formou grande parte dos oftalmologistas de Roraima. Então, o doutor Marcelo, através do ensino, né, que ele tem esse legado do ensino, conseguiu trazer para Roraima e para oculistas essa capacidade técnica. Então, para todos os nossos apoiadores, os nossos pacientes, os nossos clientes, saberem que a Oculistas está cada dia mais melhor, está cada dia melhorando e inovando no serviço da catarata. Então, isso é muito importante e que os nossos pacientes possam estar acompanhando e se desenvolvendo junto com a gente. Então, é uma grande honra fazer parte desse serviço e do legado do Dr. Rômulo, que já dizia, né, fazer
o bem sem ver a quem. Então, esse também é um legado que a gente sempre tem em mente na Oculistas e a gente ajuda muitos pacientes também, né? Não é só vender serviço, é oferecer saúde a muitas pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nosso muito obrigado. Quero registrar aqui a nossa gratidão nesses 39 anos de Newton Cara José. Queremos agradecer Dr. Marcelo Iliana Ventura, queremos agradecer Marco Antônio Rei de Faria, queremos agradecer também a Leila Gouveia, Lucas Monferrat e todos os outros que a gente aqui pode ter esquecido e esqueci, mas que a gente vai lembrando em cada episódio que lembrar a nossa história. Fiquem conosco e nos acompanhem sempre.